Naquele momento, compreendi. Algo clicou dentro de mim. Uma ideia nova em folha se apresentou à minha mente. Se o amor fosse o objetivo supremo para nosso mundo? Oi, eu sou Ty Gibson. Quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe levou-me a um quarto em casa e trancou a porta. Eu não sabia o que me esperava. Não sabia se eu estava encrencado, mas eu sabia o que ela sabia. Eu estava tendo um desempenho realmente pobre na escola. Aliás, minha professora me disse repetidamente que eu nem estava me engajando no processo de aprendizagem. E eu suspeitava que ela diria isso à minha mãe. O fato é que ela contou isso a ela. Mas minha mãe não iria me espancar por isso. Ela tinha uma solução diferente em mente. Ela diria a verdade para mim. Porque ela sabia que eu estava bagunçando na escola, porque eu estava totalmente estressado sobre o que estava acontecendo em nosso lar. A única coisa que eu conseguia pensar durante todo o dia era nos gritos, na violência e na dor pelos quais ela estava passando. Meu pai frequentemente perdia o controle e batia nela até sangrar. Os meus 3 irmãos e eu nos escondíamos debaixo dos cobertores, apavorados ao escutarmos os terríveis ruídos atravessando as frágeis paredes de nosso casebre. Minha mãe me levou para dentro deste quarto, me fez assentar num sofá e puxou uma cadeira à minha frente. Ela pôs suas mãos sobre meus joelhos e olhou nos meus olhos. Eu percebia que ela estava nervosa, mas dela saíram palavras que me surpreenderam. Charlie não é seu pai. Agora entenda. Eu pensava que ele era meu pai, até onde eu conseguia lembrar. Ele era o homem, o único homem. E eu fiquei abismado naquele momento. Então, minha mãe estendeu a mão à sua bolsa e puxou uma foto. Ela a virou, a colocou nas minhas mãos e eu olhei a face de um homem do qual não tinha qualquer memória. Eu nunca vira esse rosto. E minha mãe diz, esse é seu pai, seu nome é Johnny. E, Ty, eu quero que você saiba que ele nunca bateu na mamãe. Eu fiquei perdido, me entenda. Eu fiquei sentado lá, meus lábios tremendo. Eu estava tentando, simplesmente tentando segurar as lágrimas. Naquele momento, compreendi, algo clicou dentro de mim. Eu sabia que ela estava me dizendo algo significativo. Eu sentia, Charlie não é o seu pai, Ty. O que ele está fazendo comigo está errado. E você não tem que se identificar com ele. Você não tem que ser igual a ele. Esta foi a primeira grande mudança de paradigma de minha vida. E me modificou completamente. Mas eu tenho que te dizer, isso foi meramente preliminar. Há uma mudança de paradigma muito mais importante que viria mais tarde. A experiência com minha mãe naquele dia infundiu em mim um forte desejo de justiça. Mas este senso de justiça levantou um sério problema em outro nível. Quando eu me tornei um adolescente, eu dolorosamente percebi que todo o mundo está cheio de maldade e sofrimento. E isso me perturbava, realmente me incomodava profundamente. Especialmente se alguém falava sobre Deus. Deus? Como assim? Você está falando sério? Que noção ridícula! Como poderia qualquer pessoa ver o que está acontecendo neste mundo e crer em Deus? Eu raciocinava mais ou menos assim. Ok, se Deus existe, então ele certamente usaria seu grande poder para acabar com a maldade e a dor do mundo. Não iria? Mas como ele não o faz, isso tem de significar que o mundo no qual vivemos é exatamente do jeito que ele quer que seja. Em qualquer um dos casos, ele não poderia ser bom. E se ele não é bom, por que eu vou querer me envolver com ele? Talvez eu preferiria não sei, um Rambo ou Exterminador, um Deus assim. Eu não sei, mas o que eu queria era um Deus que agisse e que impedisse que as pessoas mais façam maldades.
Eu queria um Deus transbordante de poder e poder absoluto e justiça. Era isso que eu queria. Mas um dia, depois de pensar sobre isso, vez após vez, por meses, de todos os ângulos, uma ideia totalmente nova em folha se apresentou à minha mente. Talvez o amor, e não o controle, seja o grande objetivo de Deus para este mundo. Se isso fosse verdade, toda uma estrutura de compreensão viria naturalmente. Eu me lembro de estar sentado lá no meu quarto, 17 anos de idade, circundado por pôsteres de rock and roll, linhas de cocaína sobre um espelho bem do meu lado, e repentinamente um pensamento novo entrou em minha mente. Eu descobri que o amor não pode existir sem liberdade, e que a liberdade permite a existência tanto do bem quanto do mal. O amor, por definição, tem que ser voluntário. Um mundo em que maldades seriam impossíveis seria um mundo em que o amor seria impossível também. Se o objetivo final de Deus é o amor, a liberdade é a única maneira que nos leva até lá. Pela primeira vez na minha vida, era plausível que um Deus de poder ilimitado e perfeita bondade poderia de verdade existir, com um mundo como o nosso em suas mãos. Incrível! Meu paradigma estava mudando de novo. Desta vez, sobre Deus.